Iniciaremos então o módulo Relaciona, tá? Oriento que vocês leiam a apostila, o instrutivo, antes de ver o vídeo, ok? Antes de fazer as atividades. No vídeo eu não tenho muito tempo para explicar alguns detalhes e na apostila está bem explicado, ok? Essa etapa Relaciona, ela tem então o item Opções, Executa, Gera matriz e Parâmetros. Utilizaremos apenas a opção Opções e Executa. Por quê? Porque na apostila já foi gerado os parâmetros, então a gente não vai necessitar de fazer essas etapas. Já está descrito na apostila, ok? Então vamos lá. Opções. Ele me abre essa janela do assistente, que ele auxilia na configuração da rotina de relacionamento. Em seguida eu clico em Próximo. Ele me pede um arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração eu vou criá-lo, tá? Dentro da pasta Passo 1, que é a minha primeira etapa, Relaciona. Como vocês podem ver, são 5 etapas, de acordo com a apostila. Então, em Passo 1, eu crio, vou dar o mesmo nome que está na apostila, VDOP1, DO de Declaração de Óbito. Aqui no vídeo eu estou chamando de SIM, Sistema de Informações de Mortalidade. Mas é a mesma coisa, ok? Clico em Abrir, reparem que está dentro de Passo 1 e tem um formato CLN, que é um formato que o próprio RecLink criou. Agora sim ele me pede a base, o meu arquivo de comparação, o meu arquivo de referência. O meu arquivo de comparação é a minha maior base, que no nosso caso é o arquivo de vítimas de acidentes de trânsito, enquanto o meu arquivo de referência vai ser o de informação de óbito, o SIM. É muito importante que vocês registrem tudo que você está fazendo nesse processo de linkage, porque no final você não vai lembrar detalhadamente o que você fez, o que significa o quê. Então anotem qual é o seu arquivo de comparação, qual é o seu arquivo de referência, tá bom? Então eu vou utilizar as bases padronizadas, que foram feitas na etapa anterior. Então, meu arquivo de vítimas P de padronizado, e o meu arquivo do SIM, P de padronizado. Repare, estou usando as bases padronizadas, não as bases originais. Clico em Próximo. Ele pede o nome do índice, assim como está no instrutivo ou na apostila, é Passo 1. E a chave de blocagem dessa primeira etapa, desse primeiro passo é P-bloco, U-bloco e ano NASC. Então, P-bloco, o soundex do primeiro nome do registro. Então, no meu arquivo de referência também será P-bloco. Qual é o meu arquivo de referência? Sistema de Informações de Mortalidade. Então, o bloco agora eu vou pegar na base de vítimas, que é o meu arquivo de comparação. P-bloco, ou melhor, o bloco. E eu adiciono mais uma linha, peço para adicionar o ano NASC, que é a última variável. Que é a minha etapa de blocagem. Ele vai comparar partes do nome, partes da data, para ver se realmente há chances de ser um único registro. Ou melhor, o par, né? Um par. Próximo. Agora eu venho para a etapa de comparação. Aqui eu vou entrar com o nome inteiro do indivíduo. Tá? O nome no meu arquivo de comparação. Comparo, eu tenho 4 itens. Para nome a gente usa aproximado. Os meus valores de correto, assim como estão na apostila, é 99,99. O meu valor de incorreto para nome é 0,01. Meu limiar é um valor já padronizado, não precisamos calcular. E no meu arquivo de referência é nome também. Não tem nenhum problema, a variável está com o mesmo nome nos dois bancos. Em seguida eu uso DT-NASC. Para DT-NASC nós utilizamos caracteres em vez de aproximado. O meu valor de correto é 98,20 e o meu valor de incorreto é 0,74. O meu limiar 65. E na minha base de referência, que é a base do SIM, DT-NASC, ok? Próximo. Eu posso clicar nesse item Calcule Scores e ele vai me dar os valores máximo e mínimo, o valor máximo e o valor mínimo.
tá? Dessa etapa do relaciona, que é o passo 1. Ok, vocês podem também anotar esses valores. E no final ele me diz aqui que a configuração não tem nenhum problema. Então eu clico em retorna. Se eu clicar em cancela, eu vou perder essa etapa de configuração. Tá ok? Então sempre clique em retorna. Agora eu vou executar o meu arquivo de configuração. Então eu vou lá em passo 1. Foi onde eu salvei o meu arquivo de configuração, o VDOP1. Peço para abrir. E ele já completa aqui o meu arquivo de comparação, que está em padroniza, na pasta padroniza, e o meu arquivo de referência. Em seguida, eu clico em processa. Ok. Como são bases pequenas, foi bem rápido. Retorna mais uma vez. E agora eu vou verificar os pares formados. Eu vou na etapa, então, o módulo combina e peço para inspecionar, tá? Inspeciona. Surge essa tela e eu entro primeiro com o meu arquivo de relacionamento, que é o meu arquivo de configuração. Tá lá em passo 1, VDOP1. Clico em abrir. Pronto. Vamos ver quantos pares ele formou? Ele pergunta se eu quero realmente fazer preencher a tabela de scores, eu digo que sim. Ele formou apenas um par, tá? Como a gente pode ver, é o Christian Silva Rodrigues. Tem a mesma data de nascimento, dia 16 de abril de 48, a mesma idade, sexo masculino, como vocês podem perceber no meu arquivo de referência. O meu sexo está como valor, né, 1 ou 2, enquanto na base de vítimas, comparação, eu tenho masculino e feminino, tá? A data do óbito é um pouco diferente, provavelmente ele internou e veio a falecer depois, mas a minha causa básica está relacionada a acidente de trânsito, V29. Aí vocês podem verificar esse código pelo CID-10, tá? Classificação Internacional de Doenças, na sua 10ª edição. Então o score aqui formado foi 20,33, ok? É um par, então eu clico aqui à esquerda em par e dou ok. Agora eu vou executar esse arquivo de pares. Então eu vou entrar com o meu arquivo de configuração que eu criei lá na etapa relaciona. Vou criar um arquivo de pares, que no caso só tem um. Então vou colocar pares underline P1 de passo 1, pares do passo 1. Peço para salvar. O meu arquivo de comparação, eu vou salvar ele aqui e eu vou chamá-lo de vítimas P2 de passo 2, só que eu não vou salvar ele no passo 1, já vou salvá-lo no passo 2. E vou criar também o meu arquivo de referência, também no passo 2, porque eu vou utilizar esse arquivo na segunda etapa, no passo 2. Então, vou chamar de sim P2, ok? Salvar. Então, ele vai criar um arquivo de pares, que foi aquele registro que nós clicamos como par, tá? Do Christian, não sei se vocês lembram. Aqui eu tenho então meu arquivo de comparação, que é minha maior base, que é o de vítimas. Então, onde eu criei esse arquivo? Onde eu vou criar este arquivo? Na pasta passo 2, assim como o meu arquivo de sistema de informação de mortalidade P2, também no passo 2. Esses arquivos aqui não terão registro formado aqui pelos pares, ok? Nós utilizaremos então no passo 2 outra chave de blocagem, a fim de encontrar outros pares, tá? Clico em processa, ok, retorna, e agora eu vou verificar aqui em tabela, principal tabela, eu vou em passo 1 e eu quero verificar meu arquivo de pares, aqui está.
Ele acrescenta algumas informações próprias do RecLink. E aqui eu tenho meu arquivo de par. Formou apenas um par. O Christian Silva Rodrigues. Ok? E no meu arquivo de referência, que é o meu arquivo do SIM, também é Christian Silva Rodrigues. Ok? É isso. Agora vamos seguir então para o passo 2, ainda da etapa relaciona.